programa Maravilha de Mulher está com uma convidada super especial, a Tatiane Pontes. Acreditem, ela é uma ex-obesa, né, Tati? É isso mesmo. Sedentária, com mais de 120 quilos, e hoje ela vem contar um pouquinho dela, da história dela, o que desencadeou, né, essa obesidade. Sim. E como ela superou todos esses desafios, como ela superou esse desejo de ter uma vida saudável, né, Tati? Sim. Então, como você falou, né, eu há mais ou menos 6 anos atrás eu pesava 120 quilos, né, era obesa, sedentária, e eu queria entender, né, quando eu decidi fazer essa mudança na minha vida, o porquê que eu cheguei a esse peso, né, porque na verdade, na minha infância eu era uma criança magra, né, não era o caso de pessoas que desde a infância, né, sofrem com peso, não. Eu até minha adolescência sempre fui muito magra. Sofria bullying de magreza ou não? Também, mas o principal, assim, foco que eu acho que teve na minha infância foi o início dos transtornos alimentares, devido ao divórcio dos meus pais. Então, na minha fase escolar foi bem difícil, não pelo bullying, assim. Eu me sentia muito excluída pelas outras crianças por não ter um padrão de família como as outras pessoas tinham. E até então a gente tinha um padrão de vida legal, meu pai estava em casa, e quando meu pai saiu foi como se fosse da noite para o dia, a nossa realidade toda mudou. Então muitas vezes a gente não tinha o que comer em casa. Eu ia pra escola, não tinha lanche, aí eu via todas as crianças com lanche e as outras crianças não queriam estar comigo devido às minhas condições, porque isso acontece sim nas escolas, infelizmente é uma realidade. E foi quando começou os transtornos alimentares. O que eu fazia na hora do lanche? Como geralmente eu não levava lanche pra escola, eu comia pasta de dente. Pasta de dente. Escondida. E aí eu comecei a ter problemas sérios, né, de estômago, até ter que fazer um exame, né, minha mãe me levar no hospital, não sabia o que estava acontecendo, mas eu não contava pra ela. E nesse mesmo período eu apanhava na escola. Então, de outras crianças que simplesmente porque, não gosto de você, então vou te bater, e acabavam ameaçando a minha mãe, então, que era meu ponto fraco, porque eu já tinha aquela sensação de perda, né? Sim. Meu pai saiu de casa, então... Você tinha quantos anos? Nessa época, eu tinha uns 7 anos, meu pai saiu de casa, eu tinha 6, eu era caçula de 3, sou a caçula de 3 irmãos, e foi tudo muito perto, assim, tudo muito próximo. Meu pai saiu de casa, eu estava nessa fase complexa na escola, no primeiro e segundo ano. E foi nesse período que eu sofri um abuso sexual de uma pessoa próxima, uma casa que a minha mãe frequentava. Porque na época minha mãe teve depressão, né? Por causa da saída do meu pai. E ela estava tão perdida, assim, que ela não conseguia ver. Mas também nenhuma outra pessoa poderia suspeitar, porque era alguém próximo da nossa casa, né? São cuidados que nós precisamos ter, né? Porque às vezes são assuntos que pra nós tá muito distante. Exato. E às vezes tá acontecendo e muitas vezes a própria família não percebe, né? Exatamente. Então, ninguém chega aos 120 quilos da noite pro dia, né? Às vezes a gente foca tanto no que é externo, na dieta, na atividade física, mas a gente não quer entender o motivo que fez a gente engordar. As dores internas, né? Exatamente. Então eu tive que voltar lá atrás, assim, em toda a minha história. E isso tudo você só descobriu lá na frente, depois quando você estava no processo já de emagrecimento, né? Exatamente. Aí que você foi a fazer uma análise do que tinha acontecido durante toda a tua vida. Sim, eu não conseguia ter essa percepção, né? Exatamente. De que isso também ocasionou, né, esses sentimentos que eu tinha
e que eu via que começou a ter, que eu comecei a ter um relacionamento distorcido com a comida, né? Porque eram momentos que eu me sentia segura comendo. Então, chegou momentos da minha mãe não ter gás em casa, muitas vezes para fazer comida, e ela ter que fazer uma fogueirinha assim no canto, sabe? Pra tentar fazer algo pra gente comer. E aí foi vindo a minha memória, assim, situações e cenas, mesmo sendo muito pequena, eu consegui ir recordando, assim. E provavelmente você se alimentava na fase adulta com uma segurança de abastecimento de uma falta que você teve na infância, né? Nesse período. Realmente esse pensamento, assim, a privação que eu tive no passado, hoje eu não vou me privar mais. Tanto que o meu paladar era extremamente infantil. Eu gostava de salgadinho, bolacha recheada, né? Refrigerante. Eu era uma pessoa, assim, extremamente compulsiva com Coca-Cola. Hoje fazem 6 anos que eu não bebo Coca-Cola. Nenhum refrigerante, né? Isso é possível. Que bom. Mas eu não tomava água, assim, depois que eu casei, né? Fui morar com meu marido e tudo mais. Na minha geladeira não faltava coca, então eu não bebia água. Acordava, a primeira coisa que eu pensava, não, vou beber um copo de coca gelado, sabe? Mas tudo isso devido mesmo à privação. Eu não consegui lidar com a questão de... Isso foi uma fase da minha vida lá atrás, e hoje eu vivo uma outra realidade. Eu ainda tinha muito essa mentalidade de escassez, vai faltar, então eu preciso comer tudo hoje, porque amanhã eu não sei se vai ter. Era mais ou menos assim. Para você de casa, né, que está nos acompanhando, então, verificando a história da Tatiane, que eliminou mais de 50 quilos, 57 quilos, né, propriamente falando, em 6 anos. Sim. E tudo ela tá recordando um pouco da história dela e fazendo uma reflexão, né, pra gente olhar para as crianças, né? Exatamente. Porque futuros obesos podem ser crianças que estão tendo algumas privações, algo que tá vivendo hoje, né? Sim. Então, para quem tem filho, é importante isso, né, Tati? Hoje eu observo bastante, né? Eu tenho 2, né? Eu sou mãe de um casal, um de 10 anos e uma de 6. E eu observo muito isso neles, porque essa rejeição e essa codependência que eu fui desenvolvendo, né, diante dessas situações, o meu primeiro filho, eu transmiti muito isso pra ele. Porque quando ele nasceu, eu tinha uma outra mentalidade. Então, eu vejo essa diferença nos dois. O meu filho mais velho, ele é bem mais ansioso do que a caçula. Então, assim, são coisas que eu tô trabalhando e observo muito, né? Principalmente essa fase escolar. Como você falou, a gente precisa estar atento, observar sinais, né, de comportamento, isolamento, porque eu me isolava. Para não preocupar minha mãe, eu preferia não falar. Essa questão do abuso mesmo, o agressor, ele sempre ameaçava, né? Ele vai sempre querer te oprimir com a pessoa que é mais importante pra você. Então, obviamente, você não vai querer dividir isso com ninguém. Tanto que eu só consegui falar sobre o abuso pra minha mãe depois que eu passei pelo processo de emagrecimento. Muitos anos depois, na vida adulta. Uma vida toda, assim, 27 anos depois, praticamente, eu tive coragem de contar pra ela. Porque eu ainda me sentia culpada. Sim. Pelo abuso, né? É um sentimento que as pessoas que já passaram sempre relatam, né? Sim. Que é sempre do tipo, foi você que procurou, né? Foi você que não se cuidou, foi você que não tomou certos cuidados, Sim, né? Isso porque é uma criança de 6 anos, né? Ela não vai não tem nem ideia, né? Não. De que seja um abuso. Exatamente. Né? Muitas vezes ela aparece como uma brincadeira, né? Como algo que não tem problema nenhum. E eu, como eu te falei, eu acabei transferindo um pouco isso pros meus filhos nos primeiros anos, assim, de casamento. Eu ainda tinha muita insegurança e o medo de isso se repetir na vida deles. Então, eu acabava não deixando ninguém ficar próximo, sempre muita insegurança, mas eu sei que isso para eles futuramente não iria ser positivo, né? Precisa existir um equilíbrio. Exato. Então, precisa se relacionar com outras pessoas, né? Precisa. Então é algo que eu exerço. Sua mãe, como foi isso? Para ela foi muito difícil. Sim. Ouvir. Ela não imaginava, ela não esperava. Eu pedi muito, assim, orientação de Deus mesmo, de como contar para ela, né?
de uma forma que eu não abalasse, que não fosse algo negativo, né, para ela, mas para mim era importante que ela soubesse disso, né? Na verdade, ninguém sabia, né? Então eu falei para ela, pro meu esposo, que também não sabia, né? E para os meus irmãos, para as pessoas ali do meu contexto familiar, sim, né? Realmente você guardou para você, sim, só para você, só para mim. E aí eu vi que a partir do momento que eu falei, começou o processo da minha cura, né? Enquanto eu tentava fingir que isso não tinha existido, que eu ia esquecer, que fazia muitos anos, na verdade isso estava enraizado, né? Era como se fosse uma ferida que eu só tentei ocluir, né, com os anos, achando que ela fosse se curar sozinha, e não foi. Sim. E aí liberou perdão? Liberei. O perdão ele faz parte de todo o processo. Sim. É perdão. Liberar perdão, você tirar um peso, né, das suas costas. Independente da religião, né? Sim. O perdão, ele é algo que te renova por dentro, né? Exatamente. E aí você conseguiu começar a trabalhar toda essa parte emocional, e aí sim, esse processo de emagrecimento. E é uma decisão, né? É uma decisão. Você não vai acordar com vontade de perdoar, mas você pode decidir perdoar, né? O primeiro passo é essa decisão. Porque não foram só essas situações. Teve muitas pessoas que, depois que o meu pai, por exemplo, saiu de casa, não falavam mais com a gente, pessoas da família mesmo, a gente ficou muito de lado, eventos da família, a gente não participava, então era como se a gente tivesse sido excluído de tudo, né? E isso pra gente foi muito difícil, né? Eu acho que hoje eu consigo falar sem me machucar, então é um sinal que eu perdoei. Sim, exatamente. Né? Nós estamos conversando, um bate-papo bem legal com a Tati Pontes. Ela é ex-obesa, eliminou mais de 57 quilos e no próximo bloco ela vai contar um pouco mais desse processo de emagrecimento, viu? Fique aí, até já! Se você está à procura de uma esteticista que vai realmente levar a solução para a sua pele, Elisângela Goulart pode ser essa solução, porque tem um aparelho aqui moderno que se chama Power Shape. Ela vai contar aqui para a gente como que funciona. Isso mesmo. Eu adquiri esse aparelho Power Shape, que é um aparelho moderno atualmente no mercado, que poucas clínicas até têm. E ele é um aparelho que ele contém várias plataformas, onde cada plataforma tem uma função. Tem a plataforma que trata a flacidez corporal, que trata interno de coxa, levantamento de glúteo, celulite, é maravilhoso para celulite. Temos também o lipocavitação nele, que é considerado lipo sem corte, que é para tratamento de redução. Aí, associado junto com laser, o radiofrequência, dá um resultado maravilhoso para quem também quer queimar a gordura. E para tratamento de enrijecimento de braço, rejuvenescimento da face, estímulo de colágeno, redução de poros da pele. Olha, é realmente uma aquisição assim, que valeu a pena. Então, é um equipamento que cada dia mais eu tenho me apaixonado pelo resultado que ele está obtendo. Mas, lógico que assim, ele acaba sendo um tratamento. É indicado de 5 a 8 sessões, pelo menos, para você realmente ter um efeito satisfatório. Vale a pena conhecer. Vale a pena conhecer, então, endereço, telefone. Eu fico na rua Pedro Rabelo de Araújo, número 230, sala 3, Jardim Apolo 2. Meu telefone é 991-75-3025. Estou à disposição. Perfeito. Então, esse Elisângela Goulart, vem conhecer. A Escola de Teatro Sérgio Manberti oferece ao ator-aluno uma equipe técnica especializada, diretores teatrais, técnicos de iluminação e sonoplastia, figurinista e cenógrafo. A escola também disponibiliza ateliê de criação, camarim, sala de ensaio, cafeteria e palco formato italiano, com capacidade para 75 lugares. As turmas são divididas por faixa etária e, ao final dos cursos, há uma apresentação de um espetáculo teatral inédito. Curso para adultos a partir dos 16 anos, curso para adolescentes dos 10 aos 15 anos e curso para crianças dos 5 aos 9 anos. A escola tem como objetivo principal o desenvolvimento integral do ator-aluno.
Em cada etapa há a ampliação de diferentes técnicas teatrais, visando o desenvolvimento pessoal e a profissionalização. O programa Maravilha de Mulher está de volta com a Tati Pontes e ela está contando um pouco da história dela, da trajetória. Uma pessoa que era sedentária, que, como ela mesma diz, tinha ranço de atividade física e eliminou 57 quilos. Tinha mais de 120 quilos. Tati, que maravilha, né? E ela vai continuar contando um pouco pra gente. No primeiro bloco a gente já falou um pouco da tua infância, da separação e tudo mais. E aí na adolescência, os namorados, o casamento, como que aconteceu isso? Você já tinha ganho de peso nessa época? Não, nessa época eu ainda, por volta dos meus 14, 15, até meus 18 anos, eu ainda era bem magra, né? Eu acho que começou mesmo quando eu comecei a namorar o meu atual esposo, né, com 15 anos. E aí, quando você começa a namorar, é só comer, né? A atividade é comer, vamos sair pra comer. Então, e aí comecei a trabalhar, mas... Você começou a trabalhar com quantos anos? Com 13 anos. 13 anos foi meu primeiro emprego. E nesse emprego também, eu me sentia muito oprimida, né? Eu, como era muito inexperiente, eu considero 13 anos ainda até uma criança, né? Eu tenho um filho de 13. Então, é uma criança, não tem criança. maturidade. Então, assim, muitas coisas eu fazia porque era da idade, né? Correspondente à idade. Eu vejo que, assim, a dona, na época, ela foi bênção, né? Porque ela me abriu as portas, porque ela sabia da nossa atual condição, né? Eu, para comprar, por exemplo, meus materiais escolares, eu tinha que trabalhar para comprar. Então, ela, vendo a nossa situação, ela ofereceu. Minha família inteira passou por lá, porque eles tinham uma loja de material escolar e tinha uma locadora na época, né? Que a locadora, anos atrás... Sim, era sucesso, Era né? sucesso. Todo mundo passava numa locadora no final de semana, né? Isso. E meus irmãos passaram por lá, pela locadora dela, e eu trabalhava na papelaria. Então, assim, ela ajudou, porém eu tinha essas questões que eu já trazia da infância e juntou também ali com aquela fase, né? Uma fase de descoberta, né? Uma fase que eu sentia, assim, aquela lacuna, a falta, a ausência do meu pai. Então, eu procurava essa referência. Seu pai, depois da separação, ele não ficou presente na vida de vocês ou ficou? Não, porque não foi algo culpa só dele. Hoje eu consigo ver dessa forma. Meu pai faleceu com 57 anos de um infarto. Super novo. Super jovem. Mas ele era uma pessoa muito boa também. Ele teve essas questões que ele saiu de casa para ficar com uma outra família, mas ele era uma pessoa trabalhadora. Mas na minha infância e adolescência, até minha vida adulta, eu só escutava o oposto sobre meu pai. Então, pra mim, eu não podia gostar do meu pai. Porque meu pai saiu de casa, porque meu pai abandonou os filhos, porque meu pai... As pessoas reforçavam o que ele tinha de negativo, não colocavam nada de positivo. Então, eu fui crescendo com aquilo. Não quero ter contato com meu pai. Então, assim, muitas vezes eu não fui visitá-lo, eu não ligava, porque eu achava que era errado pelo que ele tinha feito, né? Hoje eu teria uma atitude totalmente diferente se meu pai estivesse aqui, né? Mas enfim, chegou nessa fase de adolescência, eu acabei procurando em namorados, né? Eu já tinha uma sexualidade distorcida devido ao abuso. Buscava a figura paterna como Exato. Segurança, né? Nos namoradinhos, nos relacionamentos. Sim, eu queria ser aceita, né? Eu queria ser amada, eu queria ser aceita, eu queria essa figura paterna de alguém que me protegesse, né? E aí é onde eu me envolvi em relacionamentos destrutivos, né? Porque eu não tinha maturidade pela idade, né? E acabava me frustrando. E nesse período eu comecei a desenvolver vitiligo. Né, tudo recorrente, porque na minha família mesmo não tem nenhum caso de pessoas... Vitiligo emocional mesmo, Mesmo, né?
E aí a dermatologista falou, olha, você tem problemas de estômago e agora vitiligo é emocional. Só que nessa época não tinha essa informação que a gente tem hoje na TV, né? Inclusive o programa Maravilha de Mulher é pensado para isso, para levar informação, né? O dia a dia da mulher, exatamente, né? Da mulher real, da né? mulher real. Que passam por lutas e batalhas, como todas as outras, porque às vezes a gente vê uma realidade, né, uma pessoa bonita, bem vestida. Isso. Você não imagina as guerras e as lutas que essa pessoa já passou. Principalmente internas, né? Exatamente. Então eu, assim, graças a Deus, nessa época eu tive uma pessoa que me orientou em relação ao tratamento e conseguiu paralisar ali, né, o vitiligo, mas... Você tem alguma marquinha? Tem. Eu tenho nas duas laterais aqui, né, e isso também era uma coisa que acabava me gerando um desconforto, né, em momentos de piscina, de praia. Falava, eu vou colocar, vai todo mundo ficar olhando. E aí sempre volta essa questão da rejeição, né? Porque eu queria ser perfeita. Sim. Pras e eu imagino que a primeira coisa que você deve ter pensado é no rosto, nas mãos, né? Que chamam mais atenção, que é mais visível, né? Tanto que o meu filho, o mais velho, quando ele era bebê, ele teve uma manchinha, mas era outra coisa. Não era micose, mas era um outro probleminha de pele que ele teve e eu já associei aquilo. Vitiligo. Nossa, ele vai ter vitiligo, e já fiquei desesperada e não era. Mas essa fase de adolescência realmente foi, assim, bem complexa, porém logo eu conheci meu esposo. Certo. Então, meu esposo, ele sempre foi muito parceiro, sempre estava do meu lado. E maturo também, por causa da idade, natural, né? Porque os dois com 15 anos não tinham muita maturidade, né? Hoje eu penso que eram duas crianças, Sim. Mas estamos juntos aí até hoje. Crescendo, amadurecendo juntos. Mas aí logo quando a gente começou a namorar, eu mudei de emprego, né? Fui trabalhar no shopping. E também eu acho que isso acabou sendo um agravante, porque na época eu trabalhava das 10 às 10, né? E a gente não tinha muito hora assim de refeições, né? A qualidade de vida era quase zero. Quando comia era lanche, né? E a praça de alimentação do shopping, ela é bem favorável, né? Para que você coma o fast food, né? O que é mais rápido, né? O que é mais prático, o que é mais barato muitas vezes, né? Principalmente nas promoções, eu vejo, né? Porque na época mesmo a gente não tinha direito a vale-refeição como as empresas fornecem hoje, né? Então, a gente só tinha direito a R$4 quando a gente trabalhava no sábado. Mas R$4 no shopping... Não era nada. Não era nada, né? Então, já começou daí a alimentação errada. Isso, nos seus 16, 17 anos, muitas vezes não dá efeito, né? Mas aí quando eu cheguei aos meus 24 anos, aí eu já tava com 90 quilos. E então foi aos poucos esse ganho de peso, né? Não foi algo que aconteceu de repente. Você não teve um distúrbio, né? Porque muitas vezes acontece isso. A pessoa passa por algum problema de saúde e em 4, 5 meses ela engorda muito, né? O seu não, foi gradativo. Foi gradativo, aos poucos, né? E como é que foi mudando o manequim, né? Porque a gente passa por esse processo, né? De a calça que não serve mais. E aí eu me contentava em comprar maior. Maior. Eu não pesava, não tinha esse controle de querer saber quanto eu pesava. Não, 40, nossa, que estranho. Confecção pequena. Ah, verdade. A gente sempre fala isso, né? É a confecção. Nossa, essa marca não privilegia o nosso corpo. Não, ela é confecção pequena. Exato. Eu não sei o que aconteceu, mas de repente ficou pequena. E eu me lembro, assim, nessa fase, como eu trabalhava no shopping, a gente sempre precisava ter roupa diferente, né? Porque não se trabalha no shopping, então não dá. Então eu ia muito em lojas grandes, assim, pra olhar as roupas, aí ia pro provador com várias roupas. E aí eu lembro que eu estragava bem umas roupas. Porque eu achava que aquele tamanho ia servir, então eu tinha que entrar naquela roupa. Aí quando entrava, eu fazia aquele... eu acho que não vai servir, sabe? Então, aí eu acabava deixando. Mas, Tati, olhando pra essa situação, é bem assim, nós mulheres às vezes não queremos enxergar o que tá no espelho, né? Sim. A gente olha pro espelho e
dá aquela respirada e fala, tá ótimo. E aí, se aquela roupa marcou, você vai lá e troca de roupa. Exatamente. Você busca uma roupa que não tá marcando, né? Que você fique mais confortável. Na verdade, a gente busca algo para amenizar sempre a nossa responsabilidade. Porque eu lembro que quando eu comecei a ter essa percepção que eu estava insatisfeita com o meu corpo, geralmente eu comia mais. Eu estava insatisfeita, mas a minha única válvula de escape sempre era a comida. Então, se eu estava triste, eu comia. Se eu estava alegre, eu comia. Se eu estava ansiosa, eu comia. Então, era tudo em torno da comida, né? Mas eu não conseguia parar para tentar pensar em uma estratégia para conseguir sair disso. Então, eu acabava sempre ficando naquele círculo. E o seu marido, diante disso tudo? Porque ele conheceu uma menina de 15 anos. Sim. Né? Magra, né? E, de repente, essa esposa já estava com 90 quilos, né? Olha, ele foi muito parceiro. Porém, ninguém é de ferro, né? Então, a gente começou a ter alguns problemas, porque... eu, além de estar insatisfeita, porque quando a gente está insatisfeita com a gente não tá bem pra ninguém, na verdade, né? Então, ele trabalhava, ele fazia faculdade, então se ele demorar 5 minutos, já era motivo pra gente brigar, porque a minha insegurança em relação a mim, eu transmitia isso pra ele. Eu achava que ele era culpado, que a qualquer momento ele iria fazer a mesma coisa que meu pai fez. Então, assim, diversas vezes eu transferi algo pra ele da minha vivência, da minha família, do meu contexto familiar, sem ele ter culpa de nada. Sim, ele sendo outra pessoa, com outra criação, com outra formação, né? Sim, e culpava também. E culpava as pessoas. Eu culpava o meu pai pelo meu ganho de peso. Eu culpava o abuso pra mim mesmo, né? Culpava o meu marido, eu culpava a gestação. Então eu culpava tudo, mas eu não assumia a minha responsabilidade para fazer algo diferente. Sim. O programa Maravilha de Mulher tá aqui hoje com essa super mulher, maravilha mesmo, né? E nós vamos para um intervalo comercial e daqui a pouco ela vai voltar e contar para nós como desencadeou de fato esse processo de emagrecimento. Até já! Up Vendas traz para você Kangoo Automotive, que é para você que vai viajar, que tem carro, deixar o seu carro em boas mãos, né? O Daniel vai explicar para você o que é que a Kangoo oferece. Então, hoje nós fizemos toda a parte de alinhamento, balanceamento. Nós temos também pneu de diversas marcas e modelos, né? Temos toda a parte de revisão preventiva do motor. Para quem quer viajar, passa aqui antes para nós fazermos essa parte de revisão, para que ele viaje tranquilo, com segurança, né? Temos também a parte de trocas de óleos, freios, suspensão. Então, tudo que precisar referente a viajar com segurança, passe aqui na Kangoo. Para você que estiver vendo agora esse comercial, traga o seu carro aqui para a loja, que nós vamos dar 10% de desconto na parte de serviço. Então, fala o endereço. Nós ficamos na Avenida Cidade Jardim 891 e também na 951. E também temos em Jacareí, que é na Barão de Jacareí, o número 1086. E o telefone? O telefone de São José é o 3931-3749 ou 3933-0396 e de Jacareí é o 3953-3015. Perfeito, tá vendo? Não tem mais desculpa agora para você que precisa viajar, manter segurança aí com o seu carro, com a sua família. É só vir aqui na Kangoo Automotive e falar que viu esse programa para ter aí os 10% de desconto, certo? Então vem! Você conhece a C&D Hair e Makeup Studio? Estamos localizados no Jardim América, na zona sul de São José dos Campos. Com uma equipe altamente qualificada, o estúdio oferece aos clientes excelência na prestação de serviços, manicure, corte de cabelo, depilação, designer de sobrancelhas e muito mais. Aqui o atendimento é diferenciado e você se sente em casa. No estúdio, cada noiva fica em uma sala exclusiva, além de uma sala só para as madrinhas. São mais de 15 anos trabalhando com noivas e nós sabemos exatamente como tornar o seu dia inesquecível.
Celso e Denis oferecem para as noivas um atendimento personalizado e muito especial. Acesse nossas redes sociais e fique por dentro das tendências do mundo moderno. Bom, sabe aquela pizza gostosa com aquele caldinho, acompanhado também de massas? Tudo isso você vai encontrar em um único lugar. Estamos aqui na Mários Pizzaria, em São José dos Campos, na Avenida Cidade Jardim. E olha, você vai conferir aqui na tela agora um lugar maravilhoso, familiar, onde você vai vir com a sua família e saborear a melhor pizza rodízio, rodízio de massas e caldinho também. Confira nas imagens. Forza maestro, tutti insieme, brasiliani, italiani, auguri! E Gennaro, piove! Dove sta? Dove sta Zazà? Io penso che sono innamorato di lei. Cornuto! E anote o preço do rodízio completo de domingo a quinta-feira. Sabe quanto você vai pagar no rodízio completo? Somente R$ 22,90. Então faça já a sua reserva aqui na Mários Pizzaria. Anote o telefone 3937-5001. Se você quiser fazer aquela confraternização, trazer os amigos, trazer a família, esse é um excelente lugar. Lembrando, aqui, gente, abre todos os dias, tá certo? Todos os dias, das 18 horas até a meia-noite. Avenida Cidade Jardim, número 2339, no Jardim Satélite. Temos também o WhatsApp, o 98282-5001. Mários Pizzaria e Restaurante. O programa Maravilha de Mulher está de volta e hoje nesse bate-papo com a Tati, ela está falando um pouquinho da vida dela, ela está nos contando de como ela saiu dos 120 quilos para 60. E aí tá super interessante. Conta pra gente, continua contando pra gente, Tati, um pouco do que você estava falando no bloco anterior, que é do casamento, né? Sim. Como é que foi pra você esse ganho de peso no casamento, uma vez que você era magra, sim, né? Conheceu com 15 anos um futuro marido e aí foi tendo esse ganho de peso durante esse processo de namoro, noivado e casamento. Sim. Então, pra mim, na verdade, acho que pra mim era mais complexo do que pra ele, assim. Tanto que até hoje ele fala, eu não consigo... Ele, quando vê as fotos, a gente pega a foto, fica olhando, nossa, é muito diferente, nem parece a mesma pessoa. E ele fala, mas eu sempre te amei, então não consigo, né, ter te olhar assim tão diferente, tanto que eu nem recordo. Mas pra mim, eu acho que foi até mais difícil do que pra ele, porque eu era uma pessoa extremamente estressada, sem paciência nenhuma com ele, com as crianças, né, a gente... Quando, um mês antes de casar, eu descobri que estava grávida do meu primeiro filho, eu já estava de 3 meses. Então, eu casei pesando 94 quilos do meu primeiro filho. Então, foram várias adaptações. E nesse que você descobriu que estava grávida, que você estava com 94 quilos, você, algum momento, justificou isso da gravidez? Do tipo, mas também agora eu tô grávida, vou engordar mesmo, né? Justifiquei. A gente faz isso, né? E passei nessa época com um obstetra, foi muito engraçado. Meu esposo me acompanhava, o primeiro filho, ele ia em todos os pré-natal comigo e tal. E esse médico olhou pra gente e ele falou, você tá muito gorda. Você tá muito gorda, se você continuar engordando assim, seu marido vai te largar. E falou na frente do meu esposo. Uhum. Então, as situações reforçavam aquele sentimento que eu já tinha em mim, né? Porque você era muito nova também, né? Eu era muito nova. 24 anos e foram, né, várias adaptações de assumir uma casa, né? De conduzir uma casa, porque a mulher que conduz ali o lar, né? E meu esposo sempre teve uma pegada de trabalho, de trabalhar o dia inteiro, fazer faculdade à noite. Então eu passava muito tempo sozinha, porque nessa época eu não trabalhava. Só estava em casa, cuidando da casa. Então ali dentro da minha casa, eu não procurava fazer nada de relevante. Ler um livro e ver algo que agregasse na minha vida. Porque você estar em casa não tem problema nenhum. Sim. Se você optar em ser
mãe, Isso. que já é muita coisa. Exato. Né? Que a gente já faz muita coisa sendo Exato. mãe e cuidando da nossa casa, mas você precisa estar bem com você. Exatamente. Isso é o mais importante. E eu não estava feliz, eu não tinha, se você me perguntasse naquela época, Tati, você tem algum sonho, algum objetivo? Eu ia falar pra você que não, eu não tinha. A minha vida era baseada na vida do meu esposo, na realidade do meu esposo e ser mãe. Os sonhos dele eram seus sonhos. Eram os então, meus. o sonho de uma carreira na profissão dele era que você esperava, Exato. que você ficava aguardando, Exatamente. né? Mas você tinha já uma formação profissional. Sim, eu já tinha cursado técnico de enfermagem, né? Mas eu não tinha coragem nem de fazer uma entrevista de emprego. Eu já colocava 1000 coisas para não fazer. Então eu tinha esse hábito, né, de justificar as coisas que eu não fazia. Então eu não vou trabalhar porque aí eu vou ter que arrumar alguém para ficar com o Luiz Gustavo, que na época eu só tinha o meu filho mais velho. E aí vai ser muito trabalhoso e Não pegada de compensa. hospital, não compensa o que eu vou pagar para alguém olhar. Então assim, eu estava insatisfeita com a realidade, mas também não fazia nada para mudar. Né? E aí quando o Luiz estava com 3 anos, a gente começou a ter as primeiras crises no casamento, assim, aonde ele queria ir embora, ele queria sair de casa, e aí eu engravidei de novo. Mas você engravidou sem planejar ou você queria... Eu queria. Pra ele não ir embora. Eu achava que isso ia manter o nosso casamento. O casamento. Eu ainda tinha essa mentalidade que filho iria aprendê-lo, né, ali naquela relação. E no primeiro ano dela, a gente estava até que bem, mas aí quando ela, nos primeiros meses, assim, a gente voltou a brigar muito, né, até a gente dormir meio que separado. E aí foi onde, né, aconteceu. E como foi realmente, então, aquela decisão de falar, basta, hoje chega, nós não vamos mais manter esse vício que é comer dessa maneira, de maneira compulsiva. Como foi isso pra você? Eu esqueci de contar um detalhe importante pra você, de uma situação que depois de casada, com as crianças, o meu momento de prazer era sentar na frente da TV e comer. Na nossa época de criança tinha nas casas latas de Neston, né? E eu ia na casa das pessoas, eu olhava aquilo como se fosse a coisa mais gostosa do mundo. Então quando eu casei, o que eu mais gostava de fazer era isso. Comer Neston, na frente da televisão. Então eu esperava, levava um pra escola, fazia a bebê dormir e ia comer Neston. 2, 3 copos de Neston com leite. Então assim, era tudo em grande quantidade, né? E quando as pessoas me encontravam na rua, a cara das pessoas era mais engraçada. Porque eu sempre morei na mesma região, então as pessoas me conheciam, né? Da fase de adolescência, criança, e me conheciam magra. Então quando me viam, nossa, tipo, o que aconteceu com ela, né? E todo mundo falava isso de mim. Tipo, que tamanho que tá tamanho isso, ela né? tá, fazia caras e bocas, mas ninguém falava isso pra mim. Nem minha mãe, nem meu marido, ninguém tinha coragem de falar isso pra mim. Até que chegou o dia do aniversário do meu filho, um belo dia lá, eu festejando com a família e tudo mais. Eu não imaginei ouvir aquilo naquele momento, né? Meu avô, muito simpático, chegou pra mim e falou: olha, minha filha, você tá gorda e feia. Meu Deus. Ele, se você não mudar, você vai morrer cedo igual o seu pai. E aí foi na dor, né? Foi na dor. Porque assim, embora você não tivesse tido tanto contato com o teu pai como você gostaria, Sim. Você tinha uma dor da perda dele. Exatamente. E foi o meu auge da compulsão alimentar. O meu pai faleceu, eu tava grávida da minha caçula de 8 meses, né? E ele tava no estado de Minas, então a gente saiu daqui de carro, passou o dia inteiro viajando. E aí juntou aquela sensação de culpa por não ter tido contato com o meu pai, por ele não conhecer minha filha. E aí foi quando eu mais caí mesmo na compulsão, foi quando eu perdi meu pai. Foi o maior peso que eu atingi, foi depois que ele morreu. Que foi o 120. Que foi o 120. E foi quando ele me falou isso, foi muito forte pra mim. Porque eu falei, poxa, eu perdi meu pai. E se eu morrer, quem vai cuidar dos meus filhos?
Então, o meu start maior foi porque eu pensei na sensação dos meus filhos de perder a mãe. Porque eu não conseguia nem sentar no chão pra ficar com a minha filha, que já engatinhava, tava começando a engatinhar, porque eu me sentia cansada, né? Devido ao peso, e dores e tudo mais. E aí eu saí dessa festa, eu fiquei muito chateada com meu avô e muito brava com ele, né? Porque ninguém gosta de ouvir, né? Sim. A verdade. E aí eu saí de lá e falei pro meu marido, falei assim, olha, eu vou mudar de vida. A partir de amanhã eu vou mudar minha vida, eu vou começar a caminhar, vou mudar minha alimentação. Ele, duvido. Duvido, porque você já fez, você já tomou remédio, você já tomou shake, você já começou na academia 3, 4, 5 vezes e não continuou, você só vai uma semana e para. Então, além do apontamento do meu avô, eu me senti desafiada por ele. Sim. Falei, então agora que eu tenho que conseguir. Falei, Deus, o Senhor vai me ajudar e eu vou conseguir. No outro dia, 5 horas da manhã, eu tava na rua. Porque eu tinha muita vergonha das pessoas me verem caminhando. Falava, não. Mesmo assim, você não estava trabalhando nesse período. Não você estava. tinha o dia todo pra fazer uma atividade física. Sim. Mas você ia muito cedo. Eu ia muito cedo porque eu tinha bebê. A minha caçula tinha 6 meses e tinha o Luiz Gustavo de 3 anos e meio. Então, esse momento era o momento que eles estavam todos dormindo. Porque se eu deixasse pra ir mais tarde, meu marido ia trabalhar, não ia ter com quem deixar e usar isso como desculpa, de novo. Então eu falava, não, vou sair enquanto tá todo mundo dormindo, que aí eu não mexo na rotina da minha casa e vou ter um tempo pra mim. Então assim, de início, eu sentia muitas dores. Todas as vezes que eu tirava meu tênis, a minha meia, era tudo cheio de sangue. Por quê? O excesso de peso, eu não tinha um tênis apropriado pra fazer uma caminhada, porque eu nunca nem pensei em fazer uma caminhada. Como você falou, eu tinha um ranço de atividade física, eu odiava quem fazia atividade física. Eu achava um povo metido, falava, esse povo fresco que fala de comer saudável, né? Era uma crença mesmo que eu tinha. Pra quem está fora do contexto, sim. Do contexto, isso é muito desafiador, né? Exatamente. E aí foi onde eu comecei a caminhar. Às 5 horas da manhã, colocava meu foninho e falava pra Deus, não me deixa desistir. Todas as vezes que eu acordava, muitas vezes noite em claro, eu ainda amamentava e era o meu primeiro pensamento do dia, eu não posso desistir. Então foi a constância o principal aliado nisso, porque dor você vai ter, preguiça você vai ter, a motivação ela não brota do chão. Não. E você começa a fazer atividade física todos os dias, o resultado ele não é imediato. Não. E aí era uma coisa que eu tinha claro também na minha mente. Eu pensava, eu não quero fazer nada que eu fiz das outras vezes. Eu quero fazer certo. E das outras vezes eram remédio. Shakes. Que era onde eu inibia a vontade de comer, mas eu não aprendia nada. Né? E eu queria aprender a comer, eu queria criar esse hábito da atividade física. E nesse processo eu ganhei muito mais do que um manequim 36. Sim, exatamente. Né? Eu tive cura, né, na área da minha vida e as outras portas foram se abrindo. O programa Maravilha de Mulher vai para um intervalo e depois do intervalo a Tati vai contar um pouco de como foi realmente esse processo e hoje como ela trabalha na influência digital e nos projetos que ela tem para ajudar outras mulheres que também têm esse desafio de manter a balança em dia, né, Tati? Até já! Todo mundo tem o desejo de se sentir seguro, né? Tanto em casa quanto no trabalho. Então eu te apresento a Integra Segurança, Tecnologia e Portaria Virtual. Regiane Novas é contato comercial e proprietária da empresa e tem muitos serviços para oferecer, né? Quais são? Temos sim. Nós estamos com um leque bem grande de serviços aqui no Vale do Paraíba. Nós trabalhamos na área de câmeras de segurança, tá? Biometria. Hoje, a forma mais segura de ter uma entrada no seu condomínio ou na sua empresa é biometria, né? Tags, controles, nós trabalhamos também, mas a biometria te dá uma baita segurança, né? Ninguém vai tirar a sua biometria, não é mesmo? Nós trabalhamos também com cerca elétrica, todo esse sistema de cerca elétrica que manda alarme para a central, né? O síndico ou o empresário, ele está totalmente seguro em relação a isso, porque ele pode dormir sossegado que a gente vai estar monitorando, né? A gente monitora o tempo inteiro. O nosso diferencial em portaria virtual é o nosso PBX, né? Que hoje as pessoas trabalham com ata, então é um sinal que
interfere muito na qualidade do serviço. O PBX não, ele traz uma segurança para a sua empresa, né? Então, ele vai fazer aquela ligação direta. Mesmo se a internet cair, eu consigo me comunicar com o condomínio através do PBX. Perfeito. E além da comodidade que você oferece em ir até o cliente, né? Fazer todo o mapeamento da consultoria do que ele precisa, né? Então passa o endereço pra gente, qual é? Avenida Dr. João Batista Soares de Queiroz Júnior, número 1042, Jardim das Indústrias. Então coloca aí seu telefone para quem quiser te procurar e te ligar. Tá, 12-3302-5325. E tem WhatsApp? Tem o WhatsApp, é o 11 99440 5604. Você vai falar direto comigo mesmo, tá? Maravilha. E aí eles vão até você, até seu local, seu trabalho, sua empresa, para mapear, né? E te dar o melhor serviço que a sua empresa ou a sua casa precisa, não é isso? É isso mesmo. E não cobramos essa visita, tá bom? Todo o levantamento com técnico, com engenheiro, é tudo gratuito. Perfeito. Então é isso, gente. Liga, agenda sua visita gratuita e se sinta mais seguro aí com a Integra Tecnologia e Portaria Virtual. Só aqui na Grama Futebol Clube, você encontra a maior variedade de gramas sintéticas da região. Temos a grama sintética 12mm tradicionais, coloridas e todas a pronta entrega. Também temos pisos de borracha para sua academia, escola, crossfit e ainda aquele incrível piso de absorção de impacto. E também temos uma manutenção e varredura de primeira qualidade. Pisos, gramas sintéticas, acessórios e muito mais. É só aqui na Grama Futebol Clube. Ah, não esqueça, cobrimos qualquer orçamento. Venha aproveitar! O programa Maravilha de Mulher está de volta com a Tatiane Pontes e ela está contando pra gente sobre o processo de emagrecimento dela, 57 quilos eliminados em 6 anos e contou um pouco da vida. E agora, Tati, eu quero que você conte como é que você fez. Então começou primeiro com as caminhadas, Isso, certo? Comecei com a caminhada. 5 horas da manhã, o povo assusta, né? Nossa, mas 5 horas da manhã, deixa eu aturar, né? Como eu tava explicando, eu tinha muita vergonha, né? Das pessoas me ver lá, nossa, de novo ela tá tentando emagrecer, né? E aí foi... Tipo, mais uma vez, Mais né? uma vez, vamos ver se agora vai, né? E aí eu comecei a ver um pessoal que corria esse horário, né? E eu via que o pessoal era magrinho, eu falava, gente, não é possível. Nossa, eu acho que eu vou tentar fazer esse negócio pra ver se eu consigo. E aí eu comecei a dar meus primeiros trotes. Não tinha ideia nenhuma de como isso funcionava, não sabia correr quanto, pra quanto, não sabia nada de tênis, de nada, de alimentação. Não tive acompanhamento nutricional de início, que eu acredito que se eu tivesse, né, um profissional naquela época, iria me ajudar muito, Sim, né? com certeza. Mas eu tinha essa questão da rejeição, então nem pra isso muitas vezes eu procurava E pedir também ajuda. tem o financeiro também, né, Tati? Sim. Porque você não estava trabalhando, então era mais um orçamento dentro de Exato. casa, né? E eu não queria, né, ficar pedindo e falar assim, eu tô pedindo de novo, tanto que nem na academia eu me matriculei. De início eu fiquei só na rua com as caminhadas, eu fazia 1 hora de caminhada todos os dias, inclusive domingo, feriado, com chuva, várias vezes chovendo. Meu marido, você vai com chuva? Eu ia de guarda-chuva caminhando. Só dava eu nesse condomínio. E engraçado que 6 anos depois eu fui morar nesse condomínio. Né? E hoje eu olho lá e falo, gente, eu comecei aqui, minha história começou aqui, né? E hoje eu tô morando aqui, nunca imaginei morar aqui, Sim. onde eu moro, né? Era um condomínio que estava em construção? Na verdade, são várias chácaras Entendi. e o portão, ele fica aberto, né, para os moradores da região fazer caminhada. Então, hoje eu moro em um desses condomínios lá dentro. E é muito bom. E nesse processo foi quando eu comecei a me interessar pela corrida e comecei a tentar dar meus primeiros trotes. E assim que eu comecei a emagrecer, eu criei coragem. Quando eu emagreci 20 quilos, eu tive coragem de entrar na academia. Entrei na academia com 100 quilos, certinho. E aí foi quando eu tive a primeira orientação de um educador físico, né, pra passar uma série pra mim de musculação, porque muitas pessoas me perguntam, mas e a flacidez, né? Isso. Como ficou, né? Esse ano de 2019, fiz a cirurgia de retirada de pele do abdômen. Então, assim... Você só precisou tirar do abdômen? Do abdômen. Braços, pernas, não? Não, porque eu sempre fiz junto com a musculação, né? E eu vejo que isso
foi muito positivo, Sim. né? Pra não ficar com um excesso de pele. Assim, com tanta flacidez, né? Excesso de pele tem, mas era pra ter mais, pela quantidade de peso que eu eliminei. Né? Então, com isso, me apaixonei pelo esporte. Uma pessoa que era extremamente sedentária e não gostava, eu me tornei o oposto, né? Então, assim, hoje eu sou praticante de corrida praticamente diariamente. De maratona, inclusive, né? Fiz meia maratona e gosto muito, que é o meu momento, o momento que eu tiro pra mim, é algo que eu não abro mão. E continua às 5 da manhã. Continua às 5 da manhã. Pra conseguir, né, hoje conciliar, né, com a rotina de mãe, a rotina, né, de casa, com trabalho, estudo. Esse ano eu iniciei a faculdade de Educação Física também, né, porque eu vejo que isso também vai potencializar o meu trabalho, né, e quando as pessoas... Quantas mulheres já, né, Tati? Muitas. Eu tenho percebido pelas suas redes sociais, né, e foi por lá que eu te encontrei. Quantas mulheres você está mudando a vida, mudando a história dessas mulheres. Então você não só mudou a sua história de vida, né? Mas você está tendo essa oportunidade de ajudar muitas mulheres. Me conte um pouquinho dos seus projetos. Então, hoje eu comecei com o Facebook, né, com uma página motivacional, e por lá eu já recebia muitos depoimentos de pessoas que começaram depois que viram a minha história. Através de entrevistas mesmo que viram na TV e acabaram se sentindo motivadas. E aí foi onde eu tive o start de por que não dar uma mentoria para essas mulheres de qualidade de vida, mudança de hábito, porque eu entendo que não é só um estereótipo magro que significa saúde, né? Sim. A gente precisa ter saúde emocional, saúde física e espiritual. A gente é um Exatamente. todo, né? Então a gente precisa de um equilíbrio. Então, trabalhar, né, hoje com o meu projeto que chama Clube Smart 40, assim, pra mim é uma injeção de ânimo diária. E como foi esse nome, Smart 40? Esse nome foi, assim, algo que eu acordei com ele na mente. 40 dias a gente colocou por quê? Porque em 40 dias, se você mantém uma constância, você torna hábito. Hábito, isso. Né? E depois que você tem o hábito, você provavelmente vai manter a né? constância. Porque o seu corpo, a sua mente pede, né? Então, assim, eu trabalho muito com essa questão da constância, do plano de ação, né? As pessoas me procuram, mas Tati, você vai me passar a sua dieta? Você vai me passar exercícios? As pessoas já vêm com essa mentalidade, mas não é isso, né? A gente precisa se preocupar com o motivo que fez a gente engordar, a princípio, né? E hoje o clube, ele mudou um pouco a identidade, porque hoje não é só as mulheres que têm problema com a balança que me procuram. São mulheres também que sofrem com essa questão da rejeição, da autoestima baixa, não tem nenhuma autoestima, tá com problema no casamento. Então, ali dentro do grupo, uma apoia a outra. Então, assim, é uma motivação diária. Todos os dias eu recebo relatos de maridos que entram em contato e falam da transformação depois que a esposa entrou no grupo. Então, assim, tudo isso é muito relevante na minha vida. Também, não só na delas, é uma troca o tempo todo. Virou missão, né? Sim, missão. E eu entendi que é isso mesmo, assim. Eu sou uma pessoa de muita fé, então não tem como eu desvincular isso, né? Eu acredito que tudo Deus tem um propósito, né? E eu descobri o meu propósito, e é esse. Alcançar essas mulheres, alcançar a vida delas e ajudar com aquilo que eu sei que é possível. Quando uma pessoa me procura e fala, Tati, eu tenho que emagrecer 50, 40, muitas vezes ela não acredita, mas eu sei que ela pode, né? Eu falo, se eu conseguir, você também consegue, né? Então, eu entendo, hoje eu consigo entender, desde o meu nascimento, tudo que aconteceu é porque tinha esse propósito. Hoje você tá aí à frente, então, Sim. Além da influência digital, né, que você também tem bastante disso que eu vi. Sim, né, e tudo aconteceu de uma forma natural, né, porque comecei a fazer a divulgação de algumas empresas e eles viram esse nicho, né, que eu trabalho, que é o das mulheres, né, e como eu trabalho com essa questão da autoestima, eu tô sempre procurando algo que seja positivo para elas, né? Então eu não uso da influência digital
só para benefício próprio, Sim. porque infelizmente isso existe. Existe. As pessoas que procuram a influência como um mercado de, eu vou me promover para benefício próprio. Não, eu vejo sempre quando um parceiro me procura para fechar uma parceria, eu sempre vejo como isso vai agregar na vida das meninas também. Sim. E a gente tem um aplicativo que chama Clube Smart 40 e a gente tem todos os parceiros, então é algo que é positivo para mim, mas também vai agregar para elas, para seguidoras, enfim, eu sempre penso como um todo. Porque na realidade é sempre, o ideal é sempre esse, né? Que comece de você, de uma transformação de vida que foi sua. Sim. Porque você precisava mudar a tua vida, a tua saúde, em virtude do teu casamento, de todos os desafios que você estava vivendo, né? E aí você colocou em prática para você. Sim. E aí seria egoísmo demais se você não retribuísse isso, não multiplicasse isso para as pessoas que também passam pelos mesmos desafios, né? Sim. Porque é muito desafiador quando você tá lá, quando a mulher está lá com 90, 100, 120 quilos e ela não sabe por onde começar, porque foi assim contigo, né? Exatamente. E aí você já trilhou esse caminho, então você pode ensinar com maestria para as pessoas como também, né? E eu brinco muito com elas porque eu falo que a gente, na verdade, hoje se tornou uma família. A gente é um grupo muito família, onde uma se preocupa com a outra. Uma família de quantos seguidores? Olha, do clube, hoje, dentro do clube, a gente tem 45 mulheres. 45 mulheres. Mas, assim, que eu já dei mentoria, não sei, já perdi a conta, né? No Instagram, hoje tem 16 mil. Então, assim, é muita gente. Mais o Facebook, mais... Então, assim, todos os meios de comunicação eu tento usar, né, disso para. Então, assim, eu não mostro uma realidade perfeita, eu mostro a vida real. Né? Eu falo que eu sou a influencer real. Mãe, mulher, né? Exatamente. Que tem filhos, que cuida da casa, do marido, que tem os compromissos também espirituais, né? Sim. E que tá sempre ali mantendo na balança as prioridades do dia a dia. Sim, com certeza. Tati, eu amei de verdade te receber aqui no Maravilha de Mulher. Você é uma maravilha de mulher, viu? Obrigada. Contribuiu muito para nós de casa e foi um prazer, né? Eu tenho certeza que quem está assistindo pôde ter também esse start, né? Sim. Do tipo, preciso tomar uma decisão. Porque a decisão é que leva a ação, né, Tati? É isso mesmo. Olha, aprendeu direitinho. Que bom que eu aprendi, viu? Maravilha de Mulher agradece, viu? E até mais.